pois também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Oremos. Mais uma vez, Santíssimo Senhor, te pedimos humildemente, desvenda os nossos olhos, a fim de podermos contemplar as maravilhas da tua santa palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Quando nós falamos sobre divórcio e novo casamento, diante do contexto que nós vivemos hoje na Igreja Evangélica Brasileira, duas coisas saltam aos nossos olhos. A primeira delas é que nós temos uma ideia meio que natural, que cresceu no meio da igreja, e que qualquer pessoa, por qualquer razão, pode se divorciar, e depois que legalizou, foi num cartório, foi no juiz, o juiz bateu o martelo, resolveu o problema, então a pessoa está em paz e não vai mais ter problema com aquele assunto, e aí ela está livre para constituir outro casamento. Diante desse princípio, muita gente vive na igreja assim, e nós temos, infelizmente, muitos casos no meio da igreja, de pessoas que se separaram e casaram por razões fúteis, Mas nós temos também hoje, no meio da igreja, alguns irmãos que defendem e propõem que, na realidade, a separação é permitida na Bíblia, mas não um novo casamento em nenhuma circunstância. Esses irmãos acreditam que nem mesmo quando mesmo no caso de adultério, que o texto aqui nos dá a impressão, não é? Que com essa cláusula de exceção, aquele que repudiar sua mulher, exceto no caso de relações sexuais ilícitas, não é? Esse repudiar a expõe ao adultério, e quem se casar com a repudiada que foi deixada sem motivo de relações sexuais ilícitas, quem casar com ela comete adultério também. Então parece que o texto nos dá essa ideia, e muita gente vai dizer: não, esse texto aqui, ele diz isso, Mateus 19 vai dizer mais ou menos a mesma coisa, mas Marcos e Lucas vão em outra direção. Marcos e Lucas, eles vão afirmar que aquele que repudiar essa mulher não pode mais casar, nem ele, nem a parte que repudiou, nem a parte repudiada. Então, para esses irmãos, o divórcio é possível, mas o novo matrimônio é impossível em qualquer situação. E aqui parece estranho o que eu vou fazer aqui agora, porque no meu papel aqui não é defender o divórcio, por favor. Pelo contrário, é mostrar biblicamente que Deus odeia o divórcio. A Bíblia diz isso lá em Malaquias, categoricamente: Deus odeia o divórcio. Mas é necessário mostrar que a Bíblia nos garante algumas circunstâncias, por causa da dureza do coração do homem, em que ele pode se separar e contrair um novo matrimônio. Exceto por essas razões que nós vamos entender à luz da Escritura Sagrada. Nenhuma outra razão é possível alguém se apartar, é possível alguém se separar até, mas não é possível alguém contrair novo matrimônio, fora das cláusulas de exceção que a palavra de Deus nos dá. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus comigo também no Evangelho de Mateus, capítulo 19, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 19, vai do verso 4 ao 12. Mateus, capítulo 19, verso 4 ao 12. Diz assim a palavra de Deus. Podemos ver do verso 3 em diante. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher,
e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber esse conselho, mas apenas aquele a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, para o admitir, admite. Aqui, esse texto, talvez o mais expandido de todos os textos do Novo Testamento, que trata sobre a questão do divórcio. E o discurso de Jesus Cristo retoma a origem da criação. Perceba que a pergunta dos fariseus é simples, não é? E essa é uma pergunta, não é, que é comum daqueles que são sagazes. Não é? Essa foi a maneira de perguntar da serpente a Eva: é certo que Deus disse que não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Eles perguntam para Jesus de maneira direta, não é? É lícito ao marido repudiar a mulher por qualquer motivo. Aqui nós estamos lidando com uma interpretação equivocada da lei de Deus. Porque percebem que quando Jesus passa a explicar, logo após, eles passam a dizer, no verso 7, replicaram-lhe: por que mandou Moisés, então Moisés, dar carta de divórcio e repudiar? Eles tinham algum fundamento para dizer que Deus deu carta de divórcio, que Moisés, melhor dizendo, deu carta de divórcio e repudiar a esposa. De onde vem isso? Do capítulo 24, não é? Exatamente do capítulo, do livro de Êxodo, Deuteronômio capítulo 24, você vai encontrar exatamente essa expressão. 24, de 1 a 4. Abra sua Bíblia comigo lá, por favor. Deuteronômio 24, verso de 1 a 4. Sem desmarcar o texto de Mateus, venha comigo para Deuteronômio 24, verso de 1 a 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão e a despedir de casa, e se ela saindo de sua casa for e casar com outro homem, e se este, ao aborrecer, ele lavrar termo de divórcio, ele o der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si como mulher vier a morrer, então seu próprio marido que a despediu não poderá tomar a esposa para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é a abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Esse texto ele é complexo pelo fato de que dessa expressão achar coisa indecente nela. Essa expressão aqui, ela é a razão de todo o conflito dentro da tradição da interpretação das razões do divórcio. Achar coisa indecente nela. Essa ideia, ela tomou vários rumos. Por exemplo, a tradição mais radical do judaísmo diz o seguinte: ora, se um homem
olhar para a mulher e o cabelo dela for deixado, colocado para baixo sem amarrar, ele pode se apartar dela. Achou coisa indecente nela. Então a coisa ia de um extremo ao outro. A interpretação tomou aí um vulto muito grande. As linhas tomadas na interpretação desse texto, elas foram de um extremo ao outro. Daí se entendia pelos fariseus que Jesus deveria responder, e a sua pergunta difícil, humanamente falando, é lícito ao homem dar carta de divórcio para a mulher por qualquer razão, qualquer motivo. Porque aí vem a interpretação, porque o cabelo não estava indecente, porque ela se vestiu assim, achei coisa indecente nela. Então eu não quero mais com essa esposa, eu vou abandoná-la. Perceba que isso gerou uma prática de divórcio no meio deles, que a razão, não havia uma razão específica, qualquer razão era razão para divórcio, qualquer motivo era razão para divórcio. O indivíduo achava a mulher muito velha, não gostava dela, dava carta de divórcio, a despedia e casava com ela. Veja que a pergunta deles se dirige a Jesus nesse sentido. É lícito ao homem dar carta de divórcio à mulher por qualquer razão, por qualquer motivo? Então Jesus passa a responder a essa pergunta, não dizendo a eles que eles podem se divorciar das esposas, mas dizendo qual é o plano de Deus, o casamento. Não foi assim desde o princípio. Ele passa então no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, voltemos lá comigo, por favor. Ele passa a dizer exatamente assim. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Não são dois, são um. Uma vez que você deixou sua casa, o seu pai e a sua mãe, constituiu matrimônio com a sua esposa, você é uma só carne com ela, você não pode se apartar dela. Esse é o princípio dele. Foi para isso que Deus criou o casamento. Permanente, íntimo. Tornar uma só carne é a relação íntima entre um homem e uma mulher. Deixar pai e mãe é a formação de uma outra família, a constituição de um lar. O homem e mulher é porque é um casamento heterossexual, e aqui é condenado o pecado aqui é o pecado do homossexualismo. Se a possibilidade do casamento entre homem com homem na sociedade é contra a lei de Deus, porque essa não é a vontade de Deus, biblicamente revelada na Escritura, porque segundo o parâmetro é o homem e a mulher, eles deixam pai e mãe e se tornam uma só carne. Ele é heterossexual, ele é duradouro, ele é a formação de uma outra família. Ele não foi feito para se apartar. O apóstolo Paulo chega a dizer, quando fala da relação marido e mulher em Efésios, ele diz assim com todas as letras: porque nunca ninguém jamais odiou sua própria carne. Se você quer o mal da sua esposa, você quer o mal de você mesmo, porque você e ela são um só. Você quer um bem para você, você quer um bem para sua esposa, porque ela e você são um só. O padrão de Deus é que o casamento seja algo indissolúvel. E consequentemente, com essa resposta de Jesus aqui, ele coloca os fariseus numa situação difícil, porque eles separavam por qualquer razão. Então eles voltam agora.
E aí citando Deuteronômio 24, porque há a possibilidade, achando coisa indecente nela, ela se apartou. Agora perceba uma coisa, que na antiga aliança, o divórcio, o adultério, a condenação do adultério era a morte. Então talvez essa expressão, achou alguma coisa indecente nela, não é? Não seja alguma coisa relacionada ao adultério, porque o adultério levaria à morte. Mas se fosse o adultério, Jesus também, aparentemente, junto com esse princípio de Deuteronômio, já apontava para a ideia de que não deveria matar. Porque Jesus, quando aproxima-se dele a mulher adúltera, junto com seus acusadores, ele não diz, leve para que ela seja morta, porque ela é adúltera. Vai e não peques mais. O princípio parece que está sendo transformado nessa ideia, nesse conceito. E Deuteronômio parece que já aponta para esse aspecto. Então Jesus diz, não divórcio. Aí eles retomam, ora, por que então Moisés permitiu e dava a carta de divórcio? Citando Deuteronômio 24. Quando se achasse coisa indecente nela e desse carta de divórcio. E ele não, aqui o texto não condena o fato dela casar com outro, mas se morrer o outro e voltar para ela. Para aquele que casou primeiro. Então, ela era casada com um cidadão, foi achado algo indecente nela, ele dá carta de divórcio, ela se casa com outro, até aí parece que não existe um problema, não é descrito um problema, mas se ele se apartar dela por qualquer razão, ou se ele vier a morrer, diz o texto, ela não pode mais se casar com ele no primeiro casamento, porque já é impura. Essa imagem é usada no texto. Deuteronômio 24. Então foi dada a carta de divórcio nesse contexto. Aí então eles perguntam, por que Moisés deu carta de divórcio? Nesse texto de Deuteronômio 24. Jesus vai e responde a eles. Veja comigo ainda o texto, por favor, verso 8 em diante. Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. É por causa da dureza do vosso coração. A carta de divórcio é por causa da dureza do vosso coração. Aí Jesus agora vai se tornar mais fechado do que aqueles judaizantes que eram radicais. Ele vai dizer para eles, aqueles que estavam acostumados a se apartar da esposa por qualquer razão e contrair outro matrimônio, ele chama e diz, só há uma cláusula de exceção. Versículo 20, versículo 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com a outra, comete adultério. Quem repudiar sua mulher, se nós tirarmos essa cláusula de exceção, essa vírgula, esses apóstolos, né? Depois da mulher tem uma vírgula, e depois de ilícitas tem uma vírgula. Vamos ler sem isso. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Mas aí a cláusula de exceção é, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Então, consequentemente, ir casar com outro não comete adultério. A única razão que Jesus está dando aqui é relações sexuais ilícitas. E o que está em jogo aqui é o adultério. É a infidelidade conjugal. O texto sagrado diz, e casar com a outra comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Veja como é interessante. Aqui o texto vai partir para o seguinte princípio.
se você abandonar sua esposa sem ser por infidelidade conjugal, e você casar com outro, você comete adultério. E você expõe a repudiada ao adultério. Porque Deus não os separou. O que Deus uniu, não separe. Segundo o texto sagrado, a razão pela qual única e exclusiva isso pode acontecer, não é exclusiva nesse texto, obviamente, é por causa da infidelidade conjugal. Da infidelidade conjugal. É interessante que a partir daqui, não é, você, antes de terminar esse texto, você pode ir comigo para o Evangelho de Mateus, Marcos capítulo 10, que é um texto utilizado pelos irmãos que acreditam que esse é o texto correto, a maneira correta de interpretar. Não é? Eu realmente não entendo por que Mateus não é a maneira correta e Marcos sim é a maneira correta. Mas eu vou dizer a razão pela qual eu não concordo com a tese de que Marcos está falando coisa diferente de Mateus. Marcos capítulo 10, versículo 11 e 12 diz assim. Marcos capítulo 10, versículo 11 e 12. Ele diz: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. É muito interessante aqui, porque Marcos não coloca a cláusula de exceção. Então, para eles é o seguinte: olha, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então, veja bem, se ela repudiar e divorciar, não tem problema. Mas se ela casar, ela comete adultério. Se ele repudiar e não casar, não tem problema. Agora, se ele repudiar e casar, ele comete adultério. Percebe? Porque aqui não há cláusula de exceção. O texto não fala que aqui, nesse momento, existe uma exceção, uma razão pela qual se pode divorciar. Não me parece, sem dúvida nenhuma, a melhor interpretação do texto, não é? Eu prefiro o que John Stott disse, eu gostaria de ler exatamente as palavras dele, diz o seguinte: parece muito mais correto de que a ausência da cláusula de exceção de Marcos e Lucas tem por razão não a sua ignorância, mas o fato de que ele aceitava isto como algo que era tomado por certo no meio deles. Depois de tudo, debaixo da lei mosaica, tá certo? O adultério, não é, que era a lei mosaica, ele era punido pela morte de maneira direta e objetiva. Agora, ninguém teria questionado de que a infidelidade marital era a única razão pela qual se poderia divorciar. Para John Stott, a razão pela qual não se tem a cláusula de exceção em Marcos era porque isso era algo comum entre eles. Isso era um princípio básico no meio deles. O que ele está tratando aqui são aqueles que se separam por qualquer razão sem a infidelidade conjugal. O que nós devemos imaginar é que Mateus está nos dando uma explicação mais apurada daquilo que Marcos toma por certo. Que Marcos toma por certo. E ele tomando por certo, ele apenas dá a lei geral. Qual é a lei geral? Se você repudiar sua esposa e casar com outra, você comete adultério. Mas não está aqui excluindo a cláusula de exceção. Porque eu entenderia que aqui, para ser muito claro na Escritura, eu estaria dizendo, até mesmo no caso de relações sexuais ilícitas. Se ele fosse colocar contra o princípio de Moisés e contra o princípio interpretado por Mateus, ele teria que dizer exatamente as palavras contrárias. Teria que dizer: aquele que se apartar de sua esposa, repudiar sua esposa e se casar com outra.
E ele acrescentaria: mesmo por razão de infidelidade conjugal, cometeria adultério com quem ela se casasse, cometeria adultério. Porque aí ele estaria contradizendo um princípio da lei mosaica. E aí ele estaria quebrando a interpretação de Moisés. E aí nós teríamos um problema. Porque Jesus nunca combateu a lei de Moisés. O que Jesus combateu foi a falsa interpretação dos escribas e fariseus. E Moisés, ao interpretar a lei, estava dando o sentido claro que Mateus deu no capítulo 19. E ele, não citando a cláusula de exceção, Marcos está apenas tomando por certo que a cláusula de exceção era algo conhecido. Em hipótese nenhuma, ele está negando essa possibilidade. Quem casar com uma mulher repudiada comete adultério, diz Marcos. Então, se um irmão casado deseja se apartar da esposa, e a razão dele é mais fútil possível: eu não quero mais viver com minha esposa, eu não quero mais andar com ela, eu quero me apartar dela, porque eu não gosto disso ou disso nela. O que é que vai acontecer? Eu vou estar escravizando a minha esposa e me escravizando. Porque eu não posso mais contrair uma adultério. Quem se casar com a repudiada comete adultério. Por isso que Mateus, no capítulo 5, tratando de adultério, diz: você a expõe ao adultério. Porque quando você se aparta da esposa, você deixa a mulher numa possibilidade de cometer adultério. Porque ela pode se casar com outro homem, e consequentemente ela vai estar em adultério. A única razão, o único motivo bíblico pelo qual isso poderia acontecer sem o adultério era o caso de morte. Quando um cônjuge morre, então o outro está livre, diz a Escritura Sagrada. O texto de Marcos é tão sério, irmãos, isso foi tão sério para eles, que no verso 10 eles passam a dizer o seguinte, no capítulo 19: disseram-lhe, pois, os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Porque era muito simples se apartar dela. Se essa é a condição, não é bom casar. Veja que isso não é uma coisa simples, Jesus está ensinando. Não era algo fácil de viver, a ponto de eles pensarem em não casar. Porque qualquer outra situação de separação, ele causaria destruição na vida deles. Eles chegaram e disseram: é melhor não casar. Aí Jesus vai dizer: olha, nem todo mundo tem um dom de não casar. Nem todo mundo tem um dom de não casar. Ele passa a dizer que alguns se tornaram assim por amor do Evangelho. Quem são esses? São aqueles que foram apartadas do relacionamento, sem as cláusulas de exceção, e aí não se casaram mais por amor a Cristo, para não se tornar adúlteros, para não se tornar. 1 Coríntios capítulo 7, por favor, abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios capítulo 7. Capítulo 7. Ora, verso de 10 em diante. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. No versículo 10, acho que eu li errado. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor. No verso 12 ele diz: aos mais digo eu, não o Senhor.
se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Deus vos tem chamado à paz. Aqui nós temos um caso distinto daquele que Jesus estava descrevendo. Isso é tão interessante porque Paulo dá a impressão que ele vai falar algo da cabeça dele, que não é inspirado. Não é isso que ele está dizendo. Quando ele diz assim, digo eu, não o Senhor, então diz o Senhor, não eu, é porque ele está citando a palavra de Cristo usado de maneira direta em caso específico, a lei de Deus. Agora, ele está aplicando esse princípio a uma situação totalmente nova. Que situação é essa? Na antiga aliança, não havia essa questão de casamento misto, né? Porque quando o casamento misto acontecia, a ordem era que eles se apartassem diretamente. Esse é o princípio que deve ser manifestado. Agora, preste bem atenção nisso. No caso que Paulo cita aqui é um caso novo. Por que caso novo? Ele está falando de pessoas que eram ímpias, marido e mulher. Deus salvou o marido ou salvou a mulher e não salvou o outro. Como deve viver então? Ele diz, ora, se o incrédulo não quer se apartar, não se aparte. Não se aparte dele. Porque ele vai ser santificado com o teu convívio. Interessante, né? É porque nesse caso, veja a ideia como é muito forte no texto. O relacionamento vai ser santificado. Não é? O texto diz, com todas as letras, né? No verso 10, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E vice-versa. E diz mais, de outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora eles são santos. Eles são santos. É por isso que quando nós falamos de batismo infantil na igreja, é suficiente que um só dentro de casa seja crente para que se tenha o batismo infantil. É necessário que pelo menos um dos cônjuges seja crente. Baseado nesse princípio. Baseado nesse princípio. Mas não se aparte se ele não quiser se apartar. Mas e se ele quiser se apartar? O apóstolo Paulo, então aqui, dá outra cláusula de exceção. Que se aparte. Que se aparte. Veja o que o texto diz, versículo 10. Se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Neste caso, não está sujeito. Você não está mais, você é livre, você foi liberto. Se o incrédulo quer se apartar. Agora o crente nunca deverá se apartar num caso como esse. A não ser, obviamente, em casos de relações sexuais ilícitas. E aqui, irmãos, é importante só frisar, não é? Quando eu digo no caso de relações sexuais ilícitas, não é que tem que separar. Nós estamos falando daquele que cometeu tal pecado e não se arrepende. E não quer abandonar o pecado. E não quer ser restaurado. Porque o outro deve perdoar, caso ele se arrependa. Que ele perdoe e seja restaurado o casamento deles. Nós estamos falando em casos de pessoas que não têm coração duro e não querem voltar e se arrepender dos seus pecados. Esse é o extremo, por causa da dureza do vosso coração. E necessariamente não é a dureza do coração daquele que vai pedir o divórcio,
pode ser também a dureza daquele que não se arrepende da prática da infidelidade conjugal. E nesse caso aqui, nós estamos falando de um princípio espiritual, que aí entra um elemento extremamente importante, que o casamento não é só uma relação carnal, mas espiritual. A tal ponto que a bênção do crente cai sobre o ímpio. Mas nesse caso, eles não casaram com um ímpio, com crentes. Um crente casou com um ímpio, mas dois ímpios, um se converte e o outro não. O princípio aqui é que o ímpio então não quer mais viver com ele, então que se aparte. Veja, é interessante isso, porque quando diz se aparte, ele volta para os seus deuses, ele volta para a sua vida. É exatamente a imagem que ocorre no livro de Ruth, quando Noemi perde os seus filhos e fica com as noras, e uma nora não quer ir com ela para Israel, então ela diz: eu vou voltar para minha casa. Então o texto categoricamente diz: ela voltou para o seu povo e para os seus deuses. Ela não quer mais continuar conosco. E quando ele se aparta, ele está voltando para os seus deuses, para a sua vida. Não quer se envolver com Deus daquele que crê. Mas a força da expressão lá em 1 Coríntios essa é a força da expressão quando ele diz: em tais casos não fica sujeito à servidão. Não é mais escravo, não está mais preso, está livre. Em tais casos, implicitamente, é lícito a carta de divórcio e o novo matrimônio. E no principal deles, no caso de morte. No caso de morte. Relação sexual ilícita, abandono do lar, de maneira quanto mais o indivíduo não quer mais voltar para casa, ele abandona o lar. Nesses casos, a nossa confissão de fé nos garante, nos interpretando esses textos, ela nos conduz ao entendimento de que nesses casos se pode dar carta de divórcio e a pessoa é livre para contrair novo matrimônio. Qual deve ser a luta da igreja, a luta daquele que ensina, do pastor, é evitar o divórcio. Em qualquer situação, até mesmo no caso de relação sexual ilícita, evitar o divórcio. Por quê? Porque não foi assim desde o princípio. Segundo, porque Deus odeia o divórcio. Porque Deus odeia o divórcio. Se você abrir a palavra de Deus comigo no livro de Malaquias, no capítulo 2, verso 14 e 16, você vai encontrar essa verdade estampada na Escritura Sagrada. Malaquias, capítulo 2, verso 14 e 16. Diz assim a palavra de Deus: e perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, e com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos exércitos: porquanto cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Deus odeia o repúdio e o divórcio. Ele odeia tal prática. Prática
que é popularizada no meio da igreja. A igreja pratica hoje aquilo que Deus declaradamente diz: eu odeio o divórcio. Porque a infidelidade conjugal, ela revela um princípio espiritual. É impressionante isso, porque a relação que Paulo faz entre marido e mulher, entre Cristo e a igreja, não é novo. Isso já era feito no Antigo Testamento. Quando Isaías disse: Israel, o teu Criador é o teu marido. Quando ele manda Oséias ir buscar a mulher dentro do prostíbulo, trazê-la para dentro de casa e limpar essa mulher e cuida dela, e ela volta para o prostíbulo, e ele volta e traz ela de volta e põe dentro de casa, é porque foi assim que Deus fez conosco. Nós servíamos aos outros deuses, nós éramos como prostitutos lá fora, andávamos após outros deuses, servíamos ao nosso coração, fazíamos a vontade da carne e do pensamento, e Deus nos tirou para cá. E algumas vezes nós ainda nos apartamos e voltamos para a lama, e o Senhor graciosamente vai e nos arranca de volta, e limpa, e nos purifica, e trata a igreja como uma virgem. Ele perdoa o pecado, Ele odeia o divórcio. E a igreja do Senhor não deve caminhar no caminho do mundo. O infiel que não quer se arrepender e quer se apartar, ele vai deixar a parte inocente livre, mas ele vai entrar numa situação de destruição ainda pior. Porque agora ele vai ser escravo de uma situação que ele não pode mais se casar. E ele vai querer casar porque ele é infiel. Quando ele se casar, ele vai cometer adultério. Com quem se casar com ele, vai cometer adultério. Aplicação direta. Cuide dos seus casamentos, irmãos. Alimente os seus casamentos, os seus relacionamentos. Trate a sua esposa com respeito. Seja submissa ao seu marido. Ame o seu marido. Ame a sua esposa. Se dedique a ela. Ame ao Senhor. O apóstolo Paulo chega a dar conselho direto e objetivo. Só se aparte da sua esposa para orar, para que vocês não sejam tentados pelo diabo. É impressionante o que Paulo diz. Nós fugimos da tentação do adultério, duas frentes, orando um com o outro, um pelo outro, e ao mesmo tempo vivendo uma vida íntima em que o marido e a mulher não negam o corpo um ao outro, que vive uma intimidade respeitosa como marido e mulher. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes, a quebra desse mandamento se dá não apenas não porque quebra o mandamento não porque você adulterou de maneira direta, mas porque você trabalhou para o adultério. Quando você não se deita com seu esposo, quando você evita o seu marido, quando você passa tempos e tempos sem ter vida íntima com seu marido, você está expondo o seu marido ao adultério. Cuidado, irmãos. Zelem pelo seu casamento, espiritualmente, como marido e mulher fisicamente. Vocês são uma só carne. Porque até se você se divorciar, se eu posso dizer isso, biblicamente, se eu posso dizer isso, biblicamente, trauma
a angústia, o sofrimento que você leva desse problema vai lhe perseguir pro resto da vida. Você era um e você rasgou o relacionamento. Tenta colar uma folha na outra e depois tenta tirar. Vem pedaço de um no outro. Não tem como simplesmente se apartar da esposa pela razão que você imagina ser bom. Aqui o princípio, irmãos, que nós estamos estudando na Escritura Sagrada, tratamos para falar de divórcio no novo matrimônio, é que Deus odeia o divórcio. Em 2 casos apenas. Nós temos exceções na Bíblia que isso pode ocorrer. A infidelidade conjugal e no abandono do lar. Mas até mesmo num caso como esse, da infidelidade conjugal, do abandono no lar, no caso de 1 Coríntios 7, está relacionado direto à impiedade de uma parte, aquele que não é crente. Eu não quero servir o Deus dele, eu quero andar para outros deuses, eu quero servir outros deuses. E aí você foi chamado a pai, você está livre, você não é mais escravo. Mas até na parte da infidelidade, é importante que o infiel se arrependa do seu pecado e abandone o seu pecado. Interessante que a Bíblia Sagrada, ela começa no capítulo 2, verso 4, verso 14 em diante, falando da relação marido e mulher. No Antigo Testamento fala que a relação entre Deus e Israel é marido e mulher. Israel, eu sou o teu criador, o teu marido. Jesus, a relação entre Cristo e igreja é entre o marido e a sua esposa. E a Escritura Sagrada termina a revelação falando da noiva que vai se encontrar com seu noivo nos ares. Casamento é coisa séria na revelação dele. Ela começa, ela termina a revelação. Nós estamos em Cristo. E o nosso sustento, a nossa fidelidade, a nossa segurança, não só para a salvação, mas para o nosso casamento, está nele. Você quer aprender como amar sua esposa? Você quer aprender? Eu não quero que você vá para um psiquiatra, nem fazer psicanálise. Não. Você quer aprender a amar sua esposa? Medite na cruz de Cristo. Paulo disse, assim como Cristo amou a igreja, ame sua esposa. Você quer saber o que é amar alguém? Medite na cruz de Cristo. Você quer saber, esposa, o que é submissão? Medite na cruz de Cristo. A Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Submisso. Eu não vim fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade do meu Pai. Amém. Você quer restaurar o seu casamento? Olhe para Cristo. Olhe para a cruz de Cristo. Você quer aprender a perdoar? Ouça aquela doce voz dizendo àqueles que o mataram: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Você quer perdoar? Ele fez isso para mim, ele foi infiel, ele me maltratou, eu não perdoo. Olhe para a cruz e veja Cristo sendo esbofeteado, sendo tratado como um de nós, sendo Ele Deus. Olhe
para a cruz e vendo homens pecadores matando o santo de Deus, e ele olha para aqueles homens e diz: perdoa-os. É assim que você vai tratar seu marido. Perdoa o seu marido, mesmo pelo que ele tem feito. Perdoe a sua esposa pelo que ela tem feito. Não há outro meio para restaurar a família senão Cristo e este crucificado.